Concurseiros, o que é que está acontecendo? Como é que vocês estão se preparando aí para o TJ Pernambuco em relação à banca IBFC? Estão dando uma estudada? Estão analisando o perfil da banca? Já pararam para pensar o quão importante isso é, principalmente em português e raciocínio lógico, devido à cláusula de barreira? É sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje. E aí, concurseiros, tudo tranquilo? Eu sou Gustavo Soares, um concurseiro que, assim como você, está em busca da aprovação. Desde já, pessoal, vou pedindo a vocês aí, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também está nessa guerra estudando para concurso. Então, pessoal, vou desculpando aí um pouquinho a rouquidão, né? Que a garganta está um pouquinho baqueada, mas não é nada demais, não. Então, pessoal, eu, de uns tempos pra cá, né, desde que eu bati o martelo em relação a fazer a prova do TJ Pernambuco, né? Eu estou focando na banca IBFC. Isso deve ser até redundante. E apesar de eu ter falado já em um vídeo recente que a banca não é o mais importante na escolha de uma prova, né? Ela continua sendo, sim, um ponto importante. Não é o mais importante, mas é importante. Não sei se dá pra, né, entender. E na parte de português, principalmente, eu costumo dizer, né, que cada banca é única. Apesar de que muitas bancas gostam de copiar umas às outras, principalmente as menores. E BFC pode ser considerado a banca média, menor para média, né? Ela não é uma gigante, como FGV, CESP e FCC. E talvez até Vunesp, que eu diria que vem em quarto lugar. O perfil da IBFC, né? Eu ainda estou analisando, ainda estou me situando em relação a ele, mas o que eu posso passar para vocês, principalmente em relação ao português, que é o que mais importa, né? Como eu falei no início do vídeo, a cláusula de barreira vai derrubar muita gente, já que você tem que acertar 11 de 15, isso não é fácil. Se fosse até umas 10 ou 9, eu diria que seria até ok, mas 11 de 15 é pesado. E a gente sabe que a matéria que mais diferencia uma banca da outra, como eu já falei, é português. Na parte de português, a IBFC tem algumas particularidades que eu achei assim bem interessantes, vamos dizer. Ela gosta muito de questões daquele esquema de assertivas, um, dois, três, para você dizer quais estão certas, quais estão erradas. Só que algumas bancas gostam muito do esquema de VF, né? Faz uma sequência, coloca lá, por exemplo, cinco assertivas, um, dois, três, quatro, cinco, e depois pergunta é, quantas estão certas. Esse eu acho o pior tipo de questão, um dos piores, é horrível. Mas o caso da IBFC não é assim não. Geralmente ela coloca duas assertivas, né? Coloca duas ali, um e dois na questão. Coloca dois tópicozinhos e pergunta, né? Se somente uma, a primeira está correta, somente a segunda está correta, as duas estão corretas ou as duas estão erradas. Esse tipo de questão eu só vi, pelo menos nas bancas que eu já tive contato, na IBFC, assim, mais destacado. E é um tipo de questão até capciosa, porque quando você começa a fazer, você começa a ver o perfil é, de cobrar da banca, no sentido de palavras que ela coloca ali para lhe confundir, uma vírgulazinha, entendeu? E olhando a que está menos errada, né? Tudo isso é importante. Esse estilo de questão é bem, assim, é, cobrado na IBFC em português. Outro ponto também interessante que eu vejo muita cobrança é aquela questão que ela suprime, né, alguma palavra e pede para você completar. Eu estou vendo muito esse tipo de questão também na IBFC. Muito esse tipo de questão. Os assuntos também, você vê até uma similaridade com a FCC. Ela gosta muito de cobrar aqueles assuntos base. Pontuação, né, regência, aqui pegando crase. A parte de reescrita, gosta assim de cobrar. A interpretação de texto. Isso aí não muda tanto. Mas esse estilo de questão, assim, essas duas principalmente, é o que eu mais estou vendo aqui. E também um ponto que muitas questões da IBFC são ABCD, só quatro, né?
opções não tendo a E, a letra E. Muitas questões da IBFC também são assim, o que geralmente muda, né, o padrão, porque você fica... se você parar para observar, você vai ver que nessas questões de ABCD, geralmente você vai ficar com toda certeza em dúvida entre duas. Duas você descarta até com mais facilidade, mas entre duas você vai ficar com muita dúvida. E geralmente ela coloca duas assertivas das 4 muito parecidas. É assim que você geralmente já elimina duas, né? Porque uma é excludente da outra. Se você analisar o que eu estou falando nesse tipo de questão da IBFC, você vai perceber. É outro ponto interessante dessa banca. Na parte também de exatas, eu estou vendo que ela tem uma predileção por muitos tópicos. Probabilidade não, porcentagem. É um dos mais cobrados, se não o mais cobrado. O estilo também de questão que ela gosta de cobrar. Ela gosta muito de cobrar aquela questão em que ela dá um valor, né, ali e coloca um subvalor dentro da questão para você calcular de porcentagem. Ela gosta muito disso. Tipo assim, ela coloca o valor 1.000, aí coloca que uma parte desse valor foi pago, algo do tipo, e que ela quer a porcentagem que sobrou ou que faltou, entendeu? A IBFC gosta muito desse tipo de questão. Eu tô vendo também na parte de regra de 3, aquelas questões mais padrão, né? Não muda tanto assim, se você parar para analisar. E aí ela vai colocar, por exemplo, uma questão em que ela coloca um valor que meio que completa o outro. Por exemplo, ela coloca um determinado valor lá, em que um é 65% e o outro é 35%, né? Ou seja, um totalmente excludente do outro, mas vai depender da forma como você resolverá a questão. Então você tem que ter experiência nas pegadinhas, né, nesse estilo de cobrança da IBFC. Aí ela pega, coloca, por exemplo, a questão assim que um determinado bem, né, tipo um livro, um carro, custa tanto, mas o valor dele à vista, mas que ele tem um lucro de 12%, né, se você for vender e tal, e pede para você calcular o valor em cima dele sem o lucro. A IBFC adora esse tipo de questão também, e coloca sempre um valorzinho na resposta, muito parecido, tipo assim, 31,9, o outro é 32, um valor bem próximo. Geralmente, claro, você tem que analisar tudo, estudar a banca, mas geralmente a resposta está em uma dessas duas. Uma dessas duas que é bem parecida, porque é meio que um erro de besteira ali, uma diferenciação muito mínima. A IBFC adora isso. Na parte de RLM, ela gosta muito de proposições, né? Proposições lógicas, aquela parte de negação. É basicamente o que ela mais cobra. Você tem que se atentar a isso. Criar um caderninho aí de questões, olhar os pontos mais cobrados, né? Eu dei algumas dicas aqui e focar nisso. Na banca. Não tente inovar muito não. Não inove muito não. Foca no que ela tem cobrado. No direito é mais letra de lei. Ela não foge muito de letra de lei. É raro você vê uma questão mais aprofundada, entendeu? Ela é meio que um copia e cola. É tipo uma FCC piorada, vamos assim dizer, entre aspas. Enfim, essas são as impressões que eu tô tendo da IBFC. Eu tô focando nela, ainda tem mais um mês e pouquinho pra prova. E vamos pra cima, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. O que é que vocês estão achando dessa banca? Vocês estão focando nela? Estão estudando? O que é que vocês têm observado? Vocês concordam com esses pontos que eu levantei aqui ou não? Enfim, deixem um comentário para avaliar nosso vídeo aí, para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vou pedindo a vocês, por favor, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para ajudar nosso trabalho. Tamo junto e até a próxima.